Olá, boa noite a todos. Essa aqui é a Scriptor Live. Você está no canal da Unescom, no YouTube, no Facebook, para falar sobre os nossos artigos, os artigos publicados pela Scriptor, pelos autores da Conscienciologia, os autores da Unescom. Então, hoje nós temos aqui o início do ano, né, a nossa primeira atividade de 2021. Estamos aqui com a nossa equipe completa, praticamente completa, e com o nosso autor convidado, o professor Júlio Almeida, e também com a nossa autora Débora Klippel, que passa a fazer parte também da Scriptor Live. Então, seja bem-vinda, Débora. Obrigada, Eduardo. Muito bom estar aqui com vocês. E esse ano aí promete, né, nas entrevistas, trazendo aí grandes autores para debater com a gente. Muito legal. E também a nossa coordenadora da Scriptor, a professora Ana Seno. Seja bem-vinda, Ana. Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos, Júlio, né? E bem-vinda, Débora, para nossa equipe aí. Vamos em frente. E o nosso autor convidado, Júlio Almeida. Júlio, seja bem-vindo à Scriptor Live. Obrigado, é uma satisfação poder participar das atividades da Unescom, da qual, né, a gente é aí cofundador também, então é sempre uma alegria imensa estar participando das atividades da Unescom e falando sobre escrita, claro. Muito legal. Então, antes de começar, eu vou rodar a nossa vinheta aqui. Ok, você está então aqui no canal da Unescom, no YouTube, no Facebook, e a gente queria apresentar para vocês a Unescom, a nossa IC e a IC dos autores da Conscienciologia. Primeiro, sempre lembrando, você que está assistindo ao vivo ou que vai assistir aí depois nos nossos canais, lembre-se de se registrar no canal da Unescom, dar os likes, que isso nos ajuda no algoritmo aí da internet a se tornar mais visível e para que essas informações de esclarecimento cheguem ao maior número de pessoas. Então, você que não conhece a Unescom é a União Internacional de Escritores da Conscienciologia, é uma instituição conscienciocêntrica, ou seja, que tem a consciência como centro, sem fins lucrativos, constituída pelos autores de livros conscienciológicos, fundada em 23 de novembro de 2008 na cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná. O objetivo principal da Unescom é promover a união, o intercâmbio e a sinergia entre os escritores da Conscienciologia, através da interassistencialidade para a escrita, sobretudo a obra-prima. A Unescom promove atividades para o desenvolvimento e o aprimoramento da escrita conscienciológica. Atende autores e autorandos, ou seja, pessoas que estão escrevendo seus livros e ainda não publicaram, consciências interessadas em escrever a partir do paradigma consciencial, e leitores intermissivistas e pré-intermissivistas. E como o nosso tema, o nome da live é Scriptor Live, é porque essa live ela é feita para a Scriptor, que é a revista Scriptor. E nós temos aqui a coordenadora da revista Scriptor, que é a professora Ana Seno. Eu vou pedir para a Ana explicar um pouquinho o que é a revista Scriptor. Ana, por favor. Pois é, esse ano que passou, 2020, nós comemoramos aí uma década de existência da revista Scriptor. Então, é uma revista que recepciona e publica artigos dos autores de livro da Conscienciologia. Então, a gente está sempre renovando aí o convite a cada um dos autores de publicarem, sempre apresentando aí as suas novas técnicas ou mesmo novos aprendizados, verpons, para a gente documentar isso e deixar registrado, gráfico encenizado aí na revista. A publicação é de todos nós, autores, para todos os voluntários aí da Conscienciologia, e principalmente para os autorandos, né? Muito bom, é isso aí. Então, você que é autor da Conscienciologia pode escrever para a Scriptor, e você que ainda não é autor, assim que publicar a sua obra, você já passa automaticamente, né,
a ser um possível autor da revista Scriptor. Bom, muito bem. O nosso convidado é muito especial hoje, é o professor Júlio Almeida. O professor Júlio a gente se conhece há muito tempo, e na época que a gente nem sonhava em escrever livro, o Júlio já tinha publicado o livro dele, um livro importante, com impacto na comunidade, na CCCI, foi o Qualificações da Consciência, publicado em 2005, um livro super técnico, profundo. Depois ele publicou Qualificação Autoral, em 2013, e agora acaba de publicar Qualificação Assistencial, em 2021. O Júlio Almeida nasceu em Porto Alegre. Preparado, ó. Já está lá, ó. É praticamente um lançamento aqui também do livro do Júlio. Pois é, não deixa de ser. Lançamento virtual. Então, eu estava falando, né? O Júlio nasceu em Porto Alegre em novembro de 1977, é graduado em Psicologia, conheceu a Conscienciologia em 1998. Em 2002, mudou-se para Foz do Iguaçu para voluntariar no CAEC, na Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia, sob a tutoria do professor Valdo Vieira. É autor, então, dessas 3 obras que a gente citou: Qualificações da Consciência, em 2005, Qualificação Autoral, em 2013, e Qualificação Assistencial. E esse artigo que o Júlio escreveu para a Scriptor de 2014 se chama Qualificação do Livro. Por isso que nós selecionamos ele para ser, digamos assim, o nosso abre-alas aqui de 2021, com praticamente o nosso ano letivo da Unescom, começando com todas as atividades, campos de escrita, os cursos todos começando com turmas cheias, vão até reforçar isso, todas as turmas lotadas e com muita movimentação de autorandos. A gente aproveitou para usar, né, dessa experiência do Júlio, para ele nos ajudar a compartilhar a experiência dele, tanto para os autorandos quanto para os autores. A gente vai fazer um aperitivo intelectual aqui para começar, primeiro com uma pensata do professor Valdo, que diz o seguinte: a Consciência Lúcida, autora intrafísica do livro, é a personagem humana mais assemelhada à Consciex Lúcida, em função da autocosmovisão corajosa e explícita do mental sono. Isso está no Léxico de Ortopensatas. E uma pensata do professor Júlio no artigo dele, que diz o seguinte: a inserção de termos no papel exige, a priori, a pesquisa, a vivência e a perquirição mental em busca de abordagens cosmoéticas ideais. Qual a avaliação da obra produzida ou em produção por você? Qualificada ou desqualificada consciencialmente? O que precisa ser eliminado, aperfeiçoado ou acrescentado? Então, isso está no artigo do Júlio, a gente, inclusive, compartilhou o artigo dele nas redes, está lá no site da Unescom, vocês podem ter acesso ao artigo agora mesmo aí, unescom.org, rola lá para baixo, tem os artigos da live, vocês clicam no artigos da live e tem a foto da live do Júlio, clica na foto da live e vai abrir o artigo. Júlio, vamos começar a nossa conversa. Primeiro eu queria oficialmente, né, agradecer muito a tua presença aqui, né, a oportunidade de debater com você esse tema e te dizer que o teu artigo, a gente já compartilhou ele em todas as turmas de autorandos da Unescom, com esse reforço de que o seu artigo não é para ler, ele é para estudar. Né? E a gente estava conversando sobre que esse artigo já tem alguns anos, e como que ele continua atual pela profundidade, né, do artigo e pela qualidade das palavras que você colocou, né, os termos que você escolheu para o seu artigo. Então, explica para nós, a gente estava batendo um papo aqui antes, sobre essa história desse seu artigo, que é interessante o pessoal saber, né? Como é que você escreveu ele, em que momento que você escreveu? Conta um pouco aí para nós. Bom, boa noite a todos, obrigado pela oportunidade. Na verdade, esse artigo, ele foi parte de uma apostila do curso de formação de autores. Lá atrás, quando começou a formação de autores, em 2002, 2003, ele era constituído de módulos, o modelo presencial antigo, vamos dizer assim, inicialmente, ele era produzido em módulos. Não sei se hoje ainda, provavelmente sim, né?
E esses módulos, eles eram repetidos, né? Todo ano eles eram repetidos. E tinha um desses módulos que era o módulo sobre qualificação do livro. E daí o que a gente fazia? A gente fazia uma apostila daquele módulo. Né? E aí os professores que iam dar aula naquele módulo faziam lá uma parte da apostila. O que aconteceu? Depois, com o tempo, depois de constituição da Uniescom, né, depois da constituição da revista Scriptor, chegou um ponto que acho que era 2008, eu não lembro bem quando que começou a Scriptor agora. A gente pensou, né, na equipe da época, que fazia parte da Uniescom, a gente pensou em dar um direcionamento para esse material, para essas apostilas de formação de autores que estavam lá paradas, porque o curso também ia se renovando, ia se qualificando, e alguns materiais que ficavam de lado, eram preteridos, enfim. E daí a gente começou a fazer uma seleção de alguns desses textos, das apostilas do formação de autores, e começamos a republicá-los. E aí a gente criou na Scriptor uma seção escrito, seção formação de autores. Então tem várias edições da Scriptor, não sei se são 2, 3 ou 4, que tem esses artigos que eram parte das apostilas do formação de autores. E daí sim, para contextualizar a estilística, digamos assim, que eu usei nesse artigo, o que aconteceu? Na época que eu fiz esse artigo, sendo bem sincero, eu não lembro exatamente qual é o ano, acredito que tenha sido antes de 2010, foi aquele momento que o professor Valdo começou a dar aquele início mais intensivo, mais intenso da enciclopédia nesse formato que ela está atualmente, que é com muito uso de palavras, de palavra-chave. E na época eu lembro bem que o professor Valdo, ele chegou e disse que aquilo foi uma orientação do transmentor, né? Orientação do transmentor para que na enciclopédia ele usasse muitas palavras, né? A síntese das palavras e expressões. Aliás, o projeto inicial da enciclopédia, o professor Valdo, ele tinha a ideia, veja bem, não sei se as pessoas sabem disso, né? De fazer a enciclopédia parecida com os 700 experimentos. Um capítulo por página, mas não com aqueles textos que nem os 700 experimentos fazia, e sim com essas palavras, mais ou menos no estilo que eu fiz aqui, para fazer algo bem condensado, porque no caso aí o transmentor falou da importância da palavra como senha, como impacto, como poder de síntese, como também abertura para a reflexão. O entrelinhamento, né? A questão do entrelinhamento, quer dizer, tu lê uma palavra, ok. Aí tu lê a outra, X, aí tu lê outra, Y. Daí, às vezes, de uma troca de uma palavra para outra, você já faz conexões, associações de ideias que não estão ali, estão implícitas. Isso é o entrelinhamento. Então, na época, no início, o professor Valdo estava querendo fazer assim. Tanto é que os primeiros verbetes que ele imprimiu e levava nas tertúlias, eles tinham, às vezes, uma folha e meia, porque estava pensando, mas depois ele viu que não dava. Que queria colocar frase enfática, queria detalhar, e aí ele deixou mais aberto e sem, né, uma limitação de uma página por folha. Eu lembro isso como se fosse ontem. Na época lá do Holociclo, né? Na época do Holociclo, porque ele compartilhava muito, né, as ideias dele, o que ele estava pensando, ele perguntava pra gente. Então ele chegava de manhã, às vezes, encucado com alguma questão, ele chegava ali na mega mesa, e ele chegava, deixa eu perguntar uma coisa para vocês, o que vocês acham melhor? Eu fazer A ou fazer B? Ele fazia isso. Então era bem legal. Agora, dentro disso que você colocou, eu li, né, seu artigo e eu tive realmente essa sensação, né? Quando você vai lendo, exige um processo de reflexão para você fazer um encadeamento, para você conseguir chegar naquilo que você está querendo passar dentro daquela epígrafe, dentro daquele tópico, né? Então, para mim, funcionou bem assim mesmo, assim, na prática. O interessante é que quando a gente coloca só a palavra, veja bem, não há ali uma ideia embalada e pronta que você está dando para o leitor. Você está funcionando como um estímulo. A palavra ali, ela é muito mais estímulo do que qualquer outra coisa. Estímulo ao leitor. Exatamente, estímulo
para a pessoa refletir, um estímulo ao aprofundamento, né, da mental somática, que é aquilo que a gente estava conversando aqui antes de começar a live. Então, assim, isso aí dá uma autonomia para o leitor. Né? O leitor, numa leitura de um texto nesse estilo, ele não consegue ficar só né, passivo. Ele vai ter que raciocinar, ele vai ter que queimar a cuca para criar conexões, entender, procurar abstrair e assimilar a mensagem, né, o que tem de proveitoso por trás de cada palavra daquela ali. É muito legal. E tem uma questão que chama a atenção disso. Oi, Ana. Eu ia complementar no que ele estava falando, porque eu segui o raciocínio ali na questão da linguagem. É bem isso mesmo, né, Júlio? Porque como você fez algo muito sintético, como se fosse uma pílula, né, nas ideias centrais e valorizando cada palavra, não existe aquela formação natural da frase ou da oração ou do período que os leitores estão mais habituados a ter isso mastigado, né? Uma frase assim dá as conexões já de cara para o leitor. Só que dessa forma, como você fez, instiga mesmo a reflexão, né? Porque quem vai ocupar esse espaço, esse gap entre as palavras é o próprio leitor, e aí vai exigir da cognição dele, né? É mais provocativo essa estilística. É mais provocativo, é isso aí. E a pessoa, por exemplo, ela que tem um pouco mais de preguiça, vamos dizer assim, ela vai se sentir desafiada. Então, ou ela lê, ou ela larga aquilo ali e não quer saber. Ela larga. É por aí. É bem isso mesmo. Ame-o ou deixe-o. Ou critica, né? Ou critica a estilística. Isso. Esse estilo aí, isso aí é ruim, porque não sei o quê. Na verdade, quem quer entender, acaba entendendo, vai atrás. Eu estava lendo uma frase de um filósofo esses dias, não me lembro quem que falou, é atual. Ele falou assim, não tem texto que eu não entenda, porque eu vou até entender, eu vou atrás. E achei muito interessante isso aí. Esse é leitor dos bons. Eu estava estudando o confucionismo esse fim de semana, né? Passei o fim de semana inteiro estudando Confúcio, os chineses e tal. E eles têm uma palavra, assim, tem uma frase, né? O Shan Tzu, que é um filósofo que acompanhava, que sintetizou a obra, os Anacletos, lá do Confúcio. E ele fala, uma das coisas que ele fala é isso, né? Eu penso na palavra, né? Quando eu falo com os meus amigos, por exemplo, E quando eu li o teu artigo, que eu li esse fim de semana junto com esse processo chinês na cabeça e tal, me chamou muito a atenção esse troço do poder da palavra. O poder da palavra. Né? Então, você fez ali no teu artigo como é que eu vou dizer assim, uma overdose de palavras organizadas, né? Expressões. E aquilo aí tu vai lendo... Né? Classificadas, quer dizer, bem no estilo do Transmentor, né? Aquele troço bem organizado ali. E acho que foi o Transmentor que você falou, eu estava comentando. O Transmentor é que inspirou a ideia para o professor Paulo. Agora, acho que você está querendo falar do enumerador, né? O enumerador também mexia. O enumerador tem isso, né? Da questão da numeração. Sim. Mas eu queria te trazer, assim, até uma primeira pergunta dentro dessa condição, que é assim, você coloca ali vários qualificadores, tá? Cada categoria são inúmeros qualificadores ali, e como você falou, um puxa o outro, e um não é igual ao outro, então eu sinto que você queimou a mufa mesmo para escrever esse artigo. Ele tem 2 páginas, mas não é um artigo simples, não é, definitivamente não é. E aí eu queria te perguntar o seguinte, você coloca a qualificação do autor, do livro, depois do autor. Você teria uma palavra, uma expressão, síntese para cada um desses 2 elementos, né, o livro ou o autor? Aquela palavra, aquela expressão que mais te impacta quando se fala em qualificação do livro e uma palavra que te impacta para a qualificação do autor? Do texto? Do texto ou geral? Não, geral. Geral. Eu acho que do livro, a assistencialidade, com certeza. E do autor, a consciencialidade, autoconsciencialidade. Eu acho que, né, assim, o que me vem à mente no momento é isso. Claro que eu teria que, né, eu poderia dar uma
uma aprofundada, uma reflexão maior, mas eu acho que é isso. A assistencialidade do livro, do ponto de vista de TARES, né, que é o que eu penso, né, promoção da autonomia evolutiva, consciencial, para mim essa é a síntese de assistencialidade que o livro propõe. E do ponto de vista do autor, é a consciencialidade, sabe? Eu poderia dizer erudição, eu poderia dizer parapsiquismo, mas eu acho que a essência, a raiz que vai determinar o emprego de todos esses atributos, a aplicação de todas essas qualidades, virtudes, trafores, é a consciencialidade, sabe? É a raiz, a essência da consciência. Acho que isso é que manda. A consciência se vê como consciência, né? Exatamente. Eu acho que é isso. Pode falar, Dan. Não, perfeito. Eu acho que a tua questão e só para os ouvintes saberem que estão assistindo agora, essas perguntas não foram passadas para ele antes, tá? Ele está ali na chapa quente. Ele está ali na chapa quente. Aqui a escriturária é chapa quente. Tem que responder, mas muito bom, eu concordo plenamente. Débora, você quer falar? Quero, não, achei super bacana ele estar trazendo esse ponto, né, da promoção da autonomia, e até vou te pedir aí para aprofundar, já que você é autor de alguns livros, né, sobre qualificação, e assim, eu concordo plenamente que a autonomia faz parte aqui desse processo dentro do paradigma consciencial, acho que é uma busca, né, do discernimento, de buscar essa tomada de lucidez de uma maneira autônoma. E aí, se você tiver alguma dica ou puder aprofundar um pouquinho mais dentro dessa temática, eu aqui, como ouvinte, gostaria de te ouvir um pouquinho. Que você fala em qualificação, né? Se a gente for ver a raiz, né, uma das raízes da essência do assediador, do guia maurótico, da dogmática, da religião, e às vezes da própria eletronótica, é criar dependência. O que é o egão? O que é o processo da vaidade, da pessoa que tem... Ela quer criar dependentes. Ela quer pessoas ali para ela usar de alguma forma em seu benefício. Enfim, quando a gente faz a TARES, a gente está fazendo um movimento completamente inverso. Isso é paradoxal. É até paradoxal. Porque tu vai te aproximar dos teus compassageiros evolutivos, mas ao mesmo tempo tu vai ajudar eles, mas ao mesmo tempo tu vai caminhar junto com eles. Mas veja bem, você não vai estar criando nenhum tipo de dependência. É o contrário. Você está dando as ferramentas para a pessoa, a gente está ensinando as técnicas. Os cursos da Unescom, o tempo todo, pode ver, é tudo ensinando as técnicas para a pessoa escrever, para ela buscar informação, para ela qualificar a produção dela, que estão as técnicas, os procedimentos. E aí é ela com ela mesma, ela com o esforço dela, ela não vai precisar ficar, toda, sempre vindo aqui pedir informação, e como é que eu faço? Não, a gente está ensinando o procedimento para ela. Eu acho que isso aí é um grande paradoxo da evolução, da assistência pela TARES, essa promoção de autonomia. Que é como eu disse, você vai ajudar a pessoa a caminhar com as próprias pernas evolutivamente, é aquilo que eu digo. Tu não vai ensinar a pessoa a pescar. Tu vai fazer antes, tu vai ensinar a pessoa a ela ter condições de procurar diversos tipos de alimentos, não só pescar. Tu vai instrumentalizar ela para ter autonomia e independência. E esse processo de assistência que liberta, que é libertadora para você e para o outro, é ao mesmo tempo aglutinadora, porque daí tu vai criar os laços de afinidade, o rapport, entende? O processo da interdependência, do grupo evolutivo, que é o que a gente está fazendo aqui. Então, eu acho que é essa visão que eu tenho. Assim, basicamente, eu estou falando mais até desse livro aqui, sabe? Mas eu acho que é isso. Eu acho que é isso aí. A síntese que eu poderia fazer é essa. Muito bacana. Muito bacana. Isso daí dá muita a margem para a gente ter ideias do quão é importante a gente associar também nesse processo de promoção de autonomia a nossa autopesquisa presente no livro. Porque você amplifica, né, esse processo, você traz a sua experiência, isso já fica ali uma TARES, uma assistência. E você também amplia a condição do leitor aprender algo que ele pode
fazer por associação de ideias. Poxa vida, então esse autor, ele passou por essa trajetória, fez isso, fez aquilo, Exato. passou por vários gargalos. Opa, isso daí eu estou entendendo isso, eu conheço, ou eu sei que é assim. E aí ele também faz o movimento e depois ele vai ter também o seu livro publicado e vai fazer outro ciclo de assistidos, né, no seu processo assistencial. Essa cadeia de interassistência é incrível, é incrível. Eu acho assim maravilhoso esse processo autoral. Quanto mais a gente se qualifica, mais a gente vai estar entrando e alimentando isso. É num contínuo. E cada livro que a gente publica, eu penso que vai dando essa qualificação cada vez mais. Exatamente, um despojamento, né? Um despojamento assistencial do autor. Esse aí eu acho que é um dos indicadores da qualificação do próprio autor. Não é o contrário, porque veja bem, quando acontece o contrário, a pessoa começa a ficar mais preocupada com autoimagem, fica mais preocupada com aspectos secundários, e não tem, e vai perdendo esse despojamento do Labicon, da Glasnost, da autopesquisa. Aí tu já vê, aí vem a questão da intencionalidade, né? A questão da intencionalidade. Isso é um detalhe muito importante, porque eu acho que é exatamente o contrário. Quanto mais o autor vai se qualificando, maior é o despojamento dele de autopesquisa para compartilhar com os outros, para ajudar as outras pessoas, e vai diminuindo, com certeza, os processos de vaidade, de autoimagem e até de perfeccionismo, né? Que está tudo junto aí. Essa condição que você está trazendo, ela é importantíssima, né? Porque a intencionalidade, ela é super escondida, né? A grande causa do autoassédio é o egão que a pessoa não percebe. É muito difícil, né? Da pessoa, ela enxerga o nariz de todo mundo, mas não enxerga o nariz dela, né? É aquele negócio. E é muito difícil isso. Mas eu queria entrar numa pergunta para você, Júlio, que eu acho que assim, é o desafio, né, geral, como falar assim, da nossa galera, né, a nossa turma que está escrevendo, que está motivada e tal, que são dois elementos que eu acho assim, críticos, né, que é a preguiça e a teimosia. E você fala disso no seu artigo. Né? Você fala na autossuperação da preguiça, né? E no item 10 da reflexão, você fala no omniquestionamento intraconsciencial, que seria mais ou menos a profilaxia da teimosia, né? A pessoa se auto-questionar consciencialmente o tempo todo e tal. Você pode falar isso um pouco para nós? Como é que é com você? Como é que é a tua dinâmica? Como é que você faz, por exemplo, para não ser teimoso, para não ser preguiçoso, para você ajudar aí essa turma que está te assistindo aí? O que você pode dizer para eles? Eduardo, se eu contar para você que antes da live eu estava fazendo uns rascunhos aqui de algumas coisas que eu poderia falar, e eu te disser que eu escrevi aqui sobre preguiça, tu vai acreditar? Eu mando uma foto para ti depois. Eu mando uma foto para ti aqui. Porque essa questão da preguiça... Fala aí, Eduardo. Não, é você, a palavra é sua. Essa questão da preguiça, ela é muito interessante, né? Ela é muito interessante porque, às vezes, ela pode atuar até conjugada a outros trafares, né? Então, eu vou te dar um exemplo. A pessoa que está muito ansiosa para terminar e publicar. Por que essa ansiedade? Às vezes, tem um processo de preguiça por trás. Por causa que escrever o livro, tu tem que ter um esforço, uma dedicação, um detalhismo, ainda mais na conscienciologia, que aí, puxa vida, né? Você vai ser... As pessoas são muito qualificadas intelectualmente, uma grande parte tudo é nível superior, autores, então a pessoa fica aquela coisa do perfeccionismo. E com medo da heterocrítica e tal. Então há um rigor muito grande da recepção, da análise da tua obra. Então o que acontece? A pessoa, ela entra na necessidade de ter uma dedicação maior. Ela tem que se dedicar mais. Ela vai ter que olhar o detalhismo. Ela vai ter que fazer o negócio, ela vai ter que pesquisar, ela vai ter que checar, ela vai ter que...
E aí, será que ela tem energia e disposição para isso? Aí, por exemplo, vou te dar uma condição minha. Esses tempos uma pessoa chegou para mim e falou assim, poxa, Júlio, tu tá no 3º livro e eu nem publiquei o 1º ainda. E isso gera no outro, né, uma ansiedade. Mas a base dessa ansiedade aí está no processo de comparativo comigo, que não é uma coisa inteligente, porém está num processo de análise dela, que aí é inteligente, o autocomparativo, né? Ela vê que o tempo está passando, as pessoas estão publicando e ela está ficando para trás. Então tem todo um contexto, um imbróglio psicológico aí dentro. Então a preguiça, eu vejo que ela está muito relacionada a isso. A questão da pessoa, de repente, não querer pagar o preço de fazer uma obra bem feita. Certo? Só que daí tem o contraponto, que é o perfeccionismo. Que é o outro lado da moeda. Tem a preguiça, né? Aí a preguiça se manifesta de diferentes formas, né? De fazer devagar, de retardar o trabalho, de fazer de qualquer jeito, de simplificar. Mas existe o outro lado, que é a pessoa muito perfeccionista. E ela querer fazer tudo perfeito. Igual aquela pessoa que chegou para mim no Holociclo uma vez e falou, não, agora eu vou fazer meu livro, estou decidido fazer meu livro. Eu já fiz a listagem, a primeira meta vai ser a pesquisa bibliográfica. Eu vou ler 5.000 livros da Loteca. A pessoa falou assim para mim. Então já agora eu vou começar. Poxa, já era uma pessoa de idade, já, né, uma pessoa de certa idade. Aí eu falei para ela, olha, acho que não é por aí. Então, olha o que é os processos da cabeça de cada um. Então existe uma série de trafares aí junto. Eu vejo a preguiça como um dos pontos-chave, Eduardo. A gente tem que ter... Só um minutinho para eu concluir que até o que eu tinha anotado aqui, assim, só para passar a régua. Então, às vezes, a preguiça faz com que a gente cometa alguns erros. Por exemplo, encheção de linguiça. Porque a pessoa está com preguiça de ir atrás, de pesquisar, de acumular material, e aí ela começa... vou botar isso aqui, encheção de linguiça. Outra coisa que a preguiça faz, a falta de detalhismo. Falta de detalhismo, um itálico, um parênteses, uma palavra, um número, uma coisa, que tu precisa ter uma agudeza, e aquela energia que tu tem que colocar. Se tu tá com preguiça, não tá afim, vai fazer, não vai ter detalhismo. Outra coisa, a preguiça faz também que a pessoa faça muita repetição. Repetição não didática. Porque tem a repetição didática, né? Mas tem a repetição que não é didática. Às vezes a pessoa vai dizer, repetição didática. Não, às vezes foi preguiça de querer enxertar, o livro ficar volumoso logo, e já agora tá pronto para publicar. Por trás também tem a preguiça. E a própria simplificação. Gente, a consciência é extremamente complexa. Né? Às vezes a gente pega uma frase, uma pensata do professor Valdo, e está escrita de uma maneira tão simples, mas aquilo é de uma profundidade. O que o Valdo teve que estudar, se exercer, qualificar, para chegar ao ponto de encontrar um confort daquele nível. Ou seja, uma profundidade muito grande e uma apresentação muito simples. Isso é desafiante na escrita, é desafiante, isso eu tenho como um desafio para mim. Né? Então, veja, aí o que a gente faz? A gente olha uma frase simples do professor Valdo, a pessoa, então eu posso escrever assim também. E aí a pessoa distorce aquilo ali e começa a escrever, o céu é azul. Não, mas essa é a minha pensata. Sabe? Então, assim, essa simplificação, essa superficialidade, falta de detalhismo, às vezes, tem lá na raiz uma preguiça mental, certo? E, claro, eu não estou querendo dizer, só para finalizar, eu não estou querendo dizer com isso que a pessoa tem que cair para o outro lado e cair no perfeccionismo. Isso é extremamente rigorosa e obsessiva. Extremista. Essa é uma outra armadilha. Isso é uma armadilha, uma autossabotagem. Os dois extremos são. Então a gente tem que achar um equilíbrio, uma harmonia entre os dois extremos. Não, é dentro disso que você está trazendo. Teimosia, mas depois da Débora. Não, é dentro disso que ele está trazendo. Acho importante que a gente tenha uma pergunta aqui bem nesse nicho. Aí eu queria colocar aqui para a gente ler, que é justamente sobre essa condição mais neurótica, né, dos 50 vezes mais, que eu acho que você trouxe já um pouquinho, mas se você já puder esclarecer, a Annelise Pelissari pergunta, né, gostaria de pedir para o autor aprofundar o item 9 da página 1 com os exemplos pessoais,
como dosar a técnica dos 50 vezes mais sem ficar neurótico. Eu achei que está bem nesse teor aí do polo oposto da preguiça, né? Vamos chamar assim. A técnica do professor Valdo, né, dos 50 vezes mais, por exemplo, aplicada à escrita, você vai escrever 50 páginas para ficar para ficar com a essência daquilo. Falando assim com experiência pessoal, eu uso sempre essa técnica. Só que para mim ela já é automática. Por quê? Porque eu acumulo muito material, muita anotação, muito registro. Não tem um dia que eu não anote uma coisa. Pode ser uma coisa assim, sobre qualquer assunto. E eu vou acumulando esse material. No momento que eu decido produzir alguma coisa, um artigo, um livro, alguma coisa, eu vou pegar esse material que eu acumulei sobre a temática X, por exemplo, sobre assistência. Né? Eu acumulei um vasto material de anotações, e aí eu decidi escrever um livro sobre assistência, ok? Eu vou lá pegar todo o registro que eu tenho sobre assistência e vou fazer um balanço naquilo. Eu vou extrair a essência. Eu vou usar a técnica que a gente ensinava lá no Formação de Autores, nos primórdios, que é a técnica do lixão. Essa técnica dos 50 vezes mais, nada mais é do que a técnica do lixão. O que é a técnica do lixão? Veja bem, não é um lixão no sentido pejorativo. É um lixão no sentido de acervo, de banco de dados. Você acumula material, anota, registra, você tem um acervo de material, aquilo você vai chamar de lixão, pode usar outro nome, a questão não é essa. E dali de dentro você vai fazer a reciclagem, vai extrair a síntese, o melhor que você chegou. Entende? É essa técnica que eu uso, essa técnica que eu faço. Às vezes eu faço essa linha de produção 3 vezes. Ou seja, eu tenho um super lixão, extraio dali o melhor e faço um lixão intermediário, digamos assim, e desse acervo intermediário eu extraio dali a essência do material que eu vou usar, do livro. Eu fiz isso muito no primeiro livro. No primeiro livro, no Qualificações da Consciência, que ele é um capítulo por página, que eu quis pretensiosamente fazer o meu mini 700 experimentos. Você viu que eu sempre me baseio numa obra, né? Nesse eu me baseei no 700, nesse eu me baseei no DAC, e nesse eu me baseei, acho que foi no Urbanizados, que eu usei como modelo, como molde. Então ela perguntou da minha técnica, essa é a minha técnica, de repente para outras pessoas é diferente, entende? Agora, essa técnica dos 50 vezes mais tem muito a ver com poder de síntese, poder de extração, né? Você extrair, então você vai ler lá, por exemplo, um capítulo de um livro, sei lá, de 5 páginas, e você vai ler aquilo, vai elaborar, vai raciocinar, e dali você vai tirar uma síntese, por exemplo, uma ideia-chave que sintetiza, um insight que tu teve, que abrange o mais importante daquilo ali. Isso é uma forma de tu fazer a técnica das 50 vezes mais. Ou seja, isso, você sempre produz, mas você procura enxugar e tirar a essência daquilo que você acumulou, digamos assim. Espero que tenha servido aí a informação. Não, muito bom, serviu sim. Deixa eu te fazer voltando naquela minha pergunta para você dissecou a preguiça aí, né? E só reforçando, nós não combinamos nada, tá? Assim, essa aí foi muito sincrônica. Eu fiz 5 tópicos sobre a preguiça. Foi combinado extrafisicamente, assim. Mas sabe uma coisa que me preocupa muito, Júlio? Isso é uma coisa que eu estudo bastante por causa da minha área, que é saúde, junto com política e outras coisas, a gente vê muito meio teimoso, né? Muita teimosia que tem. E no autorando, o autor, essa live está sendo assistida por muitos autorandos e por autores também, né? É uma preocupação que a gente tem na Unescom, fazer profilaxia de teimosia. Então, a pessoa escreveu um capítulo, né? Ela quer porque quer que aquele capítulo fique lá. Ela se apaixonou pelo capítulo, apaixonou pelo parágrafo, e aí cria uma teimosia. Quem nunca, né? Quem nunca? Então, assim, isso é uma coisa que eu fico me questionando quando eu estou escrevendo os meus capítulos, falar, cara, gostei demais, mas eu não vou apaixonar por ti. Escrever, não vê que eu não vou apaixonar por você. E a gente fala isso muito nas atividades da Unescom, né? E aí eu queria te ouvir, cara, o que você já pensou sobre isso, entende? Para o autorando, para o autor, porque
Você é um autor que está a caminho da Mega GESCOM. Você escreveu uma trilogia e a gente não sabe, né? Enfim, mas assim, você é um super candidato, né? Assim como outros autores também, a chegar na Mega GESCOM por causa do fluxo de escrita, da qualidade do que escreve, né? E tal. Então, o que você já pensou sobre teimosia? Qual que é a profilaxia que você já, enfim, faz com você mesmo, que você poderia compartilhar aí com o pessoal? Eu sou o próprio, né? Eu sou o próprio. Eu tenho assim, um nível de resistência à contestação das minhas ideias. Mas eu melhorei muito. Né? Depois de 3 livros, 20 anos de conscienciologia, 15 anos, a gente vai se qualificando. É por isso que eu digo que a qualificação ela tem 3, digamos assim, 3 pilares, né? Eliminação, aquisição e aperfeiçoamento. Então, isso é um dos aspectos que eu tento melhorar bastante em mim. A questão da teimosia, na verdade, se a gente for dar uma... Tem muitas, né? Muitas relações, até com o lado psicológico. Até com o lado psicológico. Então, e tem algumas questões até que são relativas, né? Porque... Ah, tá. Apareceu uma mensagem aqui do lado, eu já achei que era para mim, mas não era. Então, veja bem. Quando a gente tem... Às vezes a teimosia tem relação com a preguiça. Porque a pessoa ela vai ter que despender um esforço de novo para rever aquilo. Às vezes ela teve um esforço muito grande. Imagina a pessoa que escreveu um livro durante 5 anos, aí chega lá na Editares, por exemplo, o pessoal, poxa, olha, tem que reestruturar isso, mudar isso aqui. Tal. A pessoa surta, né? Porque, poxa, um trabalho de 5 anos. Então a gente tem que entender esse lado. Né? Outra coisa, as nossas ideias, a gente está, de certa maneira, ficando nu, mental somaticamente, intelectualmente, para a sociedade. Então, veja, a gente cria um laço afetivo com a ideia. A gente tem um laço afetivo com a ideia. As pessoas elas têm complexos de inferioridade intelectual, as pessoas têm traumas, às vezes, da escola. Porque a gente às vezes esquece, mas a conscienciologia ela é revolucionária. Veja, eu publiquei artigos no Journal, veja bem, no Journal, quando eu tinha 20 anos, 19 anos, eu ainda estava no ensino médio. Eu estava lá no fim do mundo, em Porto Alegre, daqui a pouco eu estava publicando um artigo no Journal, que era uma revista que ia para não sei quantos países em inglês. Puxa, então a conscienciologia ela tem essa universalidade de abraçar, digamos assim, de oportunizar que qualquer pessoa chegue e publique as suas ideias, desde que elas tenham lógico, fundamento. Só que às vezes a pessoa já tem um amadurecimento da ideia, mas o afetivo, o emocional ainda está imaturo. O psicológico está imaturo. Então, meu caso, vamos pegar o meu caso. Quando eu publiquei o meu primeiro livro, puxa vida, eu comecei a me achar que eu estava furando o céu, lógico. Eu saio lá da caverna e em pouco tempo, em 1, 2 anos, eu já estava lá dando autógrafo e tal, coisa. Aquilo ali mexe com o nosso psicológico. Então, essa questão da teimosia, às vezes, com as ideias, com o escrito, eu acho que a primeira coisa, a gente tem que compreender, ter a empatia, no caso, a ortoempatia que eu digo, em relação ao contexto da pessoa. A gente tem que ver como é que é a situação dessa pessoa. É uma pessoa, de repente, que tem alguma dificuldade, alguma limitação, enfim, do ponto de vista psicológico, que faça com que ela esteja se abraçando aquelas ideias, como se fosse o próprio filho, né? A gestação. E é uma coisa muito... E às vezes também, outro lado que a gente tem que ver, a forma com que são feitas esses feedbacks, essas heterocríticas. Né? Às vezes a pessoa não está nem mal intencionada, ela está bem intencionada, só que a forma que ela usa, o momento, a abordagem, destrói a autoestima da outra pessoa. E aí ela entra na defensiva. Ela entra na defensiva e começa a proteger aquilo como se fosse ela. A ideia dela é como se fosse uma extensão dela própria. Entende? Vai mexer com a autoimagem dela. Então essa é uma das questões que vem que mexe muito com a teimosia. Agora, mudando agora para o enfoque da reciclagem, da terapia, como que eu faço? Qual é a técnica que eu uso? O tempo. O tempo é uma das melhores técnicas para tu fazer essa desfusão. Não sei se tem desfusão que chama. De ti com a tua ideia.
Exatamente, o tempo. Descolamento, né? Esse descolamento, né? Essa simbiose entre a consciência e a ideia dela. Então, o tempo. Eu tenho ideias aqui que estão publicadas no Qualificação Assistencial que eu escrevi há 10 anos. Há 10 anos. Ou até mais de 10 anos. Essa é a melhor forma de tu te desapaixonar. É tu escrever e arquivar aquilo e deixar para daqui 3 meses, 1 ano, você voltar e fazer as tuas releituras e revisões. Essa é a melhor técnica que eu uso atualmente. Porque daí tu já te distraiu, tu já te desconectou daquela ideia, tu não tem mais aquele vínculo de paixão. Né? Às vezes você mesmo vai ser o maior crítico da tua ideia. Tu vai olhar, né? Mas, putz, mas como que escreveu? Olha o que é isso aqui. Olha que bobagem que eu escrevi. Agora, se depois de bastante tempo tu pega a ideia e tu ainda acha ela redonda, exata, esclarecedora, é porque, pode ter certeza que essa ideia é poderosa. Agora, do ponto de vista de recomendação que eu daria para os autores, é o seguinte. Digamos assim, esse impacto que a gente tem no cardiochakra, quando alguém chega e diz, né, contesta, né? Eu tenho uma sessão só sobre discordâncias aqui, depois já vou indicando aí para os autores. Legal. Essa reação, ela é até certo ponto natural, compreensível, e eu acho que vai existir, acho que até o final. A questão é a gente domesticando isso e, digamos assim, reduzindo ao máximo a vida dessa reação, entende? Então, por exemplo, se eu chego a mostrar um texto agora e vocês me deem um feedback tipo esse que o Eduardo falou, não, João, esse capítulo aqui não dá, não sei o quê. Talvez na hora eu vou ficar, o que vocês estão achando? O que eles acham que sabem mais do que eu? O que eles estão pensando? Na hora eu vou ter isso aí. Mas 1, 2, 3 horas depois eu vou pegar, vou olhar com calma. Então, assim, eu acho que o tempo, ele é o aliado. O tempo, claro, as elaborações, a compreensão. Mas, assim, no meu caso, eu acho que eu melhorei bastante nesse aspecto. Eu acho que tudo é o seguinte, nós temos que ter um foco na assistência, o abertismo na assistência, e as outras pessoas, elas, mesmo que a outra pessoa tenha uma opinião totalmente contrária, adversa, contestadora do teu pensamento, tu tem que saber, né? Não é uma expressão muito boa, mas é inteligente a gente saber aproveitar até essa contestação, aproveitar tudo. E, para fechar o raciocínio, às vezes a gente tem que saber, muitas vezes, tem que saber abrir mão de certas ideias, certos pensamentos, em detrimento do maior. Então, eu vou dar um exemplo. Eu estou lá com um livro que tem lá, o Qualificação Assistencial tem 180 capítulos, certo? Tem 180 capítulos, uma coisa assim. Vamos supor que ele tivesse 200 capítulos. E eu chegasse na Editares e a Editares dissesse assim, Júlio, tem esse aqui, tem 20 capítulos que a gente acha que não deve incluir, que ele não tá bom e tal coisa. Beleza. É isso? Tem que tirar esses 20 capítulos? Então pode tirar. Tem 180 aqui com a essência da ideia que eu quero apresentar. Então a gente tem que ter esse foco. O que é a prioridade daquilo que eu estou apresentando? E o que é complemento, né, acessório. Sempre vão ter ideias que elas são mais raiz do processo da mensagem que você quer passar, e ideias que são mais complementares, que são discutíveis, que são aperfeiçoáveis. E eu acho que é isso aí. Você tem que estar pronto para abrir mão de certas coisas. Eu conheço gente que deixou, que se assediou, se enrolou na vida, nas suas publicações, porque não teve essa sabedoria de abrir mão de meia dúzia de ideias que eram controversas. O cara não vai perder um dedo se tirar a ideia, aperfeiçoa, reformula. É orgulho, né? O orgulho, né? E a ansiedade, a competitividade também, né? Tem muito trafar aí por trás, que a pessoa não consegue sobrepairar, não consegue ter serenidade. Ok, essa aqui não está bom nesse momento. É possível publicar o livro, é possível publicar Ok, então tá. Essas ideias que não estão boas, eu vou trabalhar nelas para uma futura publicação, para uma inserção num outro trabalho. Se eu puder dar um exemplo rapidinho, não sei se vocês têm alguma questão, eu quero dar um exemplo, vou tentar ser bem sintético. Fica à vontade. Depois que eu publiquei esse livro aqui, eu terminei em 2004, né? Ele foi lançado para 2005. 2, 3 anos depois, eu cheguei na Editares com o segundo livro pronto já, Ideários da Consciência. Ele foi rejeitado 3 vezes pela Editares. Na terceira rejeição, o que eu fiz?
não quero mais saber de conscienciologia, não vou mais escrever, não quero mais saber de nada, escrever livro, não quero saber mais de mais nada. Vou focar na minha faculdade, vou terminar minha faculdade, vou publicar meu TCC, sei lá. Beleza, larguei de mão, fiquei focando na faculdade, tal, sumi do CE, acho que uns 1 ou 2 anos. Um belo dia, eu tive uma projeção, que a Consex me falou assim: tu não escreveu um livro, chega até a me arrepiar, tu não escreveu um livro para ele ficar fechado dentro de uma gaveta. E eu acordei com os olhos arregalados, assim, como assim? Era o meu livro dos ideários. Aí o que eu falei? Então tá, não querem publicar, acho que não tá bom, vou aceitar que o livro não tá bom. Então eu vou reciclar esse livro, vou reformular. Então eu peguei só a parte de escrita dele, com ênfase na escrita, e fiz o qualificação autoral. A minha ideia eu nunca tive essa ideia de fazer a trilogia de qualificações, ela fluiu ao natural. E daí eu peguei a metade do livro, claro, né, adaptei e tal, e consegui publicar esse. E a outra metade, quem fim levou? Adaptei e fiz esse aqui. Então, do limão a gente fez a limonada, certo? E realmente, hoje eu concordo que, embora a ideia do Ideários fosse nota 10, inclusive eu coloquei como capítulo aqui no Qualificação Autoral, a maneira como ele estava apresentado, por ser um tema novo e complexo, a maneira como eu estruturei o livro realmente não era ideal. Poderia ser publicado? Até poderia, mas não era o ideal. Não era o momento certo. E aí, por linhas tortas, a gente acabou consegui aproveitar todo o material em 2 livros. Bacana. Eu acho que isso olha, isso aí é uma coisa... É a teática, né? A teática autoral. Não, assim, ó, tá gravado. Tá gravado. Espero que seja bom. Isso é muito legal, Júlio. Júlio, sério, isso aí é um bálsamo evolutivo, entendeu? Isso é porque as pessoas, o máximo é as pessoas saberem o que a gente passa, qual que é a nossa história, né? Fica todo mundo com as suas histórias, mas ninguém sabe o que a gente está passando, né? Exato. Então, assim, quando você vê um relato desse, do ponto de vista de escrita, né, e o que você fez com o limão, que a gente usa essa brincadeira o tempo todo, pegar o limão, fazer limonada. Esse é uma limonada suíça, né? com água, essa água é uma água de uma fonte americana lá, um San Pellegrino. O limão veio da Sicília mesmo, ele é siciliano, né, entendeu? Então é impressionante. Não, esse é o verdadeiro desassédio mental somático, assim, porque tem esse tempo, tem um processo e tem o desassédio, porque o desfecho está aí, 2 livros publicados, né? Desassédio psicossomático também, eu confesso, porque, veja, eu publiquei o primeiro livro, em seguida eu cheguei com o segundo, eu achei que eu estava furando o céu, não, porque é o meu livro, é a minha ideia. Então tem esse processo de amadurecimento do autor, entende? Então, assim, todo aquele conflito que eu passei foi um desassédio mental somático, mas também foi psicossomático. O nosso convite público, já vou passar a palavra para a Ana, o nosso convite público é o seguinte, a gente tem uma linha na Unescom que chama Conversa com o Autor, tá? É um curso. É te convidar para você dar um curso sobre o seu livro pela Unescom, chamado Conversa com o Autor. Então você monta o seu curso com o seu livro, e agora, nessa época de pandemia, seria uma espécie de live, mas é um curso mesmo, pode ser de 3 horas, pode ser de 6 horas, e depois a gente pode conversar, mas eu não podia deixar escapar isso. Claro, já fazer um spoiler. Mas olha, o que o Júlio trouxe tem a ver com aquilo que quando eu li o artigo, eu pensei em perguntar, porque lá no item do autor, né, na qualificação do autor, tem lá o item 13, se eu não me engano, que é vivenciologia. Então, eu queria ouvir a tua opinião, de acordo com esse seu depoimento, essas suas histórias e trajetória aí da escrita dos 3 livros. Então, você pensa que, para ser autor da Conscienciologia, é importante ter essa vivência para você estar escrevendo? Eu acho que é importante, é fundamental, mas eu também acho, por outro lado, que cada consciência ela tem um perfil, um temperamento, uma personalidade, a sua estilística, e eu acho que isso é desafiante para o autor.
Acho que isso é desafiante, ele encontrar a sua estilística. Veja bem, eu não estou dizendo com isso que ele tem que criar uma coisa que seja só dela, que é alguma coisa da vaidade. Não. Ela encontrar um estilo de produzir, eu estou falando mais do estilo de produção, que tenha mais a ver com ela, com o temperamento dela, com o estilo de pensar dela, sabe? Então tem pessoas que eu vejo assim, para eu fazer esse livro aqui, é o DNA, né? É o DNA da pessoa. Exato. Eu li todos os livros publicados até 2017, eu acho. Eu ia para o Holocico e pegava livro por livro. Claro que eu não lia de ponta a ponta, mas eu dava uma geral no livro. E aí isso foi muito legal, uma experiência muito legal, e recomendo essa técnica, né? Recomendo essa técnica para quem tem disponibilidade, tem motivação, de pegar a sua biblioteca aí, que tem todos os livros da Conscienciologia, e fazer uma releitura de todas as obras. Né? Pode ser precisa ser uma leitura de ponta a ponta. Mas a pessoa tem uma visão de conjunto que ela vai pegar muitas pérolas. Muitas pérolas. E aí, nessa leitura, eu vi a riqueza da estilística, da personalidade, da maneira de pensar de cada autor. E essa diferença não significa que um é melhor, que o outro é pior, que um está certo, que o outro... Não, são diferentes. Tem gente que tem aquele estilo mais autobiográfico, mais de relato descritivo. Tem aquele que tem um estilo mais erudito, pesquisístico, gosta de aprofundar na leitura, mais técnico. Tem outro que tem um estilo mais empírico. Tem outro que é mais de síntese. Tem outro que é mais daquela coisa de querer fazer o texto mais corrido. Ok, eu acho que esse é um dos desafios da qualificação também, já falou vários aqui, de qualificação do autor. É ele conseguir entrar numa harmonia entre o estilo dele, né, o que está na personalidade dele, que faz parte da holobiografia dele, com as técnicas que ele está aprendendo da Conscienciologia, com o seu curso intermissivo, com o seu próprio processo de qualificação. Acho que isso é um desafio. Né? Eu, por exemplo, no meu caso, eu escrevo muito como, digamos assim, extraindo o significado das minhas experiências, das minhas observações, de tudo que eu leio, tanto em livro como nos acontecimentos. Tem que dar uma de Paulo Freire, né? Ler o mundo, ler... Né? Então, eu acho isso. Então, a maioria das minhas ideias que eu dou mais valor, eu tiro das minhas próprias conclusões daquilo que eu estou lendo aqui, que eu estou vendo. Eu tenho a técnica da leitura expansiva. Eu chamo isso da leitura expansiva. O que é leitura expansiva? Vamos supor que eu pegue lá uma revista qualquer. Né? Revista, hoje não tem nem revista, hoje é tudo pela internet. Né? Eu leio um artigo de fofoca, por exemplo. Vamos pegar um exemplo. Caiu ali, apareceu para mim no Face um texto de um artigo de fofoca. E eu li um trecho. Fiquei curioso, fui lá e li um trecho. Às vezes, naquela leitura, você vai ter insights, associação de ideias, você vai chegar a algumas conclusões que você vai produzir um texto. Então, aquilo ali vai ser só um estímulo. Então, nem que seja uma heterocrítica à fofoca. Você vai olhar, poxa, mas olha que... Vou dar um exemplo mais prático. Poxa, olha só, o pessoal perdendo tempo focando lá do cabelo da fulana de tal. Aí, às vezes, aquilo ali, poxa, isso aí é uma coisa interessante, as pessoas precisariam refletir mais sobre isso. Eu vou lá e vou escrever essa reflexão. Eu não vou guardar para mim. É porque eu sou um cara muito crítico. Eu sou um cara extremamente crítico. Eu tenho que estar toda hora domesticando a minha criticidade. Então, às vezes, o que eu estou fazendo? Eu vou domesticando a minha criticidade, convertendo as minhas análises em textos, em pensatas, em parágrafos. Enfim, eu converto aquilo. Então, é como se fosse uma massa de modelar. Então, a minha principal matéria-prima são as minhas vivências, principalmente as minhas vivências, porque é aí que está o diferencial. É aí que está o diferencial. Eu costumava dizer lá nos tempos que eu dava orientação no Holocico, que tem um livro, né, um laboratório de experiências pessoais que não tem em lugar nenhum nas bibliotecas do mundo inteiro. É o seu. Pode ter a ciência que tiver, o cientista, o avanço científico, a teoria tal, Freud, Jung, grandes pensadores da história da humanidade, da filosofia e tal, nenhum deles tem as propostas das tuas experiências. Nenhum deles chegou às conclusões, aos insights, às verpons, às pensatas da tua experiência.
Tu vai ter parecidos, né? Algumas coisas compatíveis, mas você é um laboratório único, único. O professor Valdo é um exemplo pra gente. Quantos verbetes da enciclopédia não são coisas que, se não fosse ele que fizesse, se fosse eu, por exemplo, as pessoas, que é isso? Ah, sei lá, técnica do agachamento, né? Vamos dar um exemplo. Ou banho atlético. Chegasse o Eduardo Martins, não agora, né? Mas tipo há 15 anos atrás, Valdo, eu quero sugerir aí um capítulo para enciclopédia aqui, agachamento, ou sei lá, banho. Esses mais simplesinhas, mas ele tinha essa coisa de transformar, no caso do limão, a limonada, transformar os fatos, parafatos, experiências, numa limonada verponológica. Porque ele via que ali tinha alguma coisa que era evolutivo. Aquilo ali tinha algo que poderia servir para ele e poderia servir para as outras pessoas também. Então, basicamente, é essa técnica que eu uso. Perfeito, era isso mesmo que eu queria que você explorasse, e vejo que muitos dos autores da Conscienciologia, às vezes, não estão preparados para vivenciar isso, e colocar o confort do livro, conforme você falou, né, dentro do seu estilo, do seu temperamento, da sua maneira de ser, de pensar. Isso é muito relevante que você trouxe, muito bom, muito é uma descoberta, mas se a pessoa chegar nisso, ela tem que praticar. Isso, porque às vezes a pessoa fica travada, porque quantos casos a gente já não viu isso aí nas aulas e atendimentos? A pessoa está travada, porque, eu não sei. Tem um caso, não vou falar o nome da pessoa, que me procurou várias vezes, olha, e se eu organizar o texto nesse estilo? Aí daqui a pouco passa um mês, eu olhei um livro aqui e eu gostei do jeito que ele foi organizado, olha esse estilo, só forma. Eu falei, deixa isso aí para depois, isso não é o mais importante, vai, escreve, pratica. Naturalmente o teu texto ele vai se formando. O formato que eu botei nesse aqui, para quem ainda não viu, não tem, é estilo dicionário de argumentos. Ó. São blocos de texto e tem a palavra que eu coloquei aqui. Ele é parecido com o dicionário de argumentos, não é igual, eu me inspirei nele. Palavra-chave, que é a logia, e o bloco de texto. Palavra-chave, que é a logia, e o bloco de texto. Isso aqui não foi algo que eu comecei já a escrever o livro assim. No meu caso, o professor Valdo fazia isso. Ele já começava já no formato, mas ele era muito experiente, né? Isso aqui foi algo que fluiu ao natural. Eu comecei a compilar o material que eu tinha de assistência, comecei a casar ideias afins e vi que começavam a ficar os blocos maiores. Aí eu falei assim, puxa, isso aqui... Na época eu estava lendo o dicionário de argumentos, eu vi, puxa, tá muito parecido isso aqui. Quem sabe eu faço nesse estilo? E a sincronicidade, que daí eu estava lendo o dicionário de argumentos, e aí tem uma parte que ele fala assim, o seu capítulo tem concluso? Uma pergunta assim, mais ou menos assim. Eu falei, caraca, já sei o que eu vou fazer. Eu vou colocar só o concluso nos meus capítulos, e nos outros eu vou classificar normal, como se fossem elogias. Pronto. Ali eu finalizei, não fiquei me estressando, me assediando com aquilo ali. Uhum. Legal, então a questão do confort é importante, mas é sempre desafiante você casar o conteúdo com a forma. O conteúdo é o mais importante, é o prioritário, ele tem que sempre se sobrepor, mas se tu conseguir colocar uma forma que seja redonda, vou usar a palavra bonita, mas sonoramente harmoniosa, com um conteúdo esclarecedor, esse é o top de qualquer autor quer chegar. Bom, a gente está caminhando aqui para o finalmente, Júlio, mas antes eu vou ler aqui uma pergunta da Sônia Ribeiro, que é essa aqui. Ó. Em relação ao item 3 da qualificação do livro e o item 8, qualificação do autor, poderia expandir dando dicas como inserir as casuísticas pessoais? Aí, como a gente está falando, vai do estilo de cada um. Eu coloco tudo de maneira indireta. As minhas casuísticas eu coloco de maneira indireta. Então, por exemplo, tem um tópico aqui no livro Qualificação Assistencial que eu falo sobre o negócio do guarda-chuva. Eu falo do guarda-chuva, que eu coloco lá mais ou menos assim. Que às vezes é nos detalhes que a gente vê o nível de individualismo da sociedade, né, da falta de visão. Então eu coloco o exemplo quando você está na rua e está meio que começando a chover e você está desprevenido, você não tem o guarda-chuva. Mas tem pessoas que têm o guarda-chuva. E aí você vê as pessoas com o guarda-chuva andando sob as marquises
né? E as pessoas que estão sem guarda-chuva tentando se proteger não conseguem, porque tem aqueles guarda-chuvão lá e tal, e às vezes pode machucar o teu olho. Isso é uma experiência que eu passei. Uma experiência que eu passei em Porto Alegre. Eu lembro bem, eu estava lá na Rua da Praia, quem conhece Porto Alegre, e começou a chover e eu saí desprevenido, e tinha gente que tinha guarda-chuva. E eu querendo me proteger, e várias pessoas com o guarda-chuva aberto embaixo das marquises. Eu fiquei pé da vida, eu tava com papel e caneta, né? Na hora, tirei, né? Eu ando armado. Aí eu anotei. É uma casuística minha, querendo ou não. E eu botei isso no livro. Só que não tá lá no livro escrito, eu estava na Rua da Praia e aconteceu isso. Não. Mas isso é o meu estilo, é a minha forma. Então a recomendação que eu dou é você ler bastante, ler outros livros, outros estilos, e ver qual que você se encaixa melhor, qual que você se identifica, e passa a aplicar aquilo. Gente, essa questão da gente, só para lembrar, fazer uma observação, essa questão da gente ver um estilo de outro autor e copiar ou se inspirar nele, isso não tem nada de errado, isso é muito antigo, isso é da literatura, é assim que a gente aprende, isso ajuda a gente a aprender. Então você lê, hoje a Conscienciologia tem livros de diferentes estilos, a Socin, enfim, você pode estar lendo um livro, qualquer livro, pode ser da Socin, qualquer lugar, e você pode ver características do estilo daquele autor, e você achar que funciona, que é racional, que tem a ver com o teu temperamento, por que não aplicar aquilo? Você não está copiando você não está copiando o conteúdo, você está copiando a forma, a metodologia daquela pessoa apresentar as ideias dela. Então, essa aqui é a dica que eu dou. Leia bastante, leia vários livros, veja como as pessoas apresentam as suas casuísticas e vê o que funciona melhor para você, como é que você flui mais. Porque a escrita tem que ser prazerosa. Às vezes ela é maçante, principalmente na parte de ter que digitar, revisar e tal, mas o processo criativo, quanto mais prazeroso ele for, melhor. Né? Então, para a gente chegar num nível de prazer, tem que ter a inspiração e a transpiração. Né? A gente vai transpirar bastante. Mas a inspiração, ela é importante. A gente tem que transformar a escrita em algo que flua, que seja algo agradável. E para a gente chegar nisso, a gente tem que se conhecer. Tem que ter o autoconhecimento. Tem que ver o que você gosta mais, o que tem mais a ver com a tua personalidade. Olha, nós temos um participante aqui chinês, mais de 2.000 anos. Olha, né? É o participante chinês, o Shen Tzu, ele estava assistindo a live, brincadeira, isso é uma pensata, né? A gente estava comentando antes aqui sobre uma pesquisa que estava falando sobre Confúcio, e ele diz o seguinte, ó, todos os dias examino a mim mesmo sobre 3 aspectos. Naquilo que fiz pelo bem-estar do outro, falhei em fazer o meu melhor ao tratar com meus amigos, falhei em ser fiel às minhas palavras, ensinei aos outros algo que eu próprio não tenho experimentado. Então, isso está lá nos Analectos, né, que é o livro do Confúcio, as pensatas do Confúcio, e a gente trouxe aqui para seguir, né, nos impactos que o trabalho do Júlio Almeida vem gerando aí na gente, todos nós. Aí. Júlio, a gente vai chegando no final. Quanto tempo a gente tem ainda? Deixa eu ver. A gente tem poucos minutos. Não tem mais. Tá bom. Mas o que você queria trazer? Vai, completa aí, fala. Não, eu queria trazer o seguinte, em relação à questão do medo, né, que as pessoas têm, isso aí é um problema às vezes generalizado, de heterocrítica, de cobrança, e é uma situação que eu passei também bastante. Essa questão da teática, da experiência, também, ela é uma faca de 2 legumes. Quanto mais teática e verbação você tem daquilo que você vai escrever, ótimo, melhor, isso é uma prioridade. Porém, isso não deve ser um travão, isso não deve ser um requisito absoluto para você escrever, porque o livro também vai te ajudar a reciclar. O livro também vai te ajudar a melhorar a sua teática. Então, assim, sempre vão ter críticas. Críticas positivas, críticas depreciadoras. Você não deve levar isso em consideração. Faça o seu melhor. Procure a conexão com o teu curso intermissivo, com o teu amparo, com o melhor que a tua consciência tem, com a tua consciencialidade, que foi o que a gente falou lá no início. E isso é que comanda. É isso que comanda. As heterocríticas vão vir, boas, ruins, elas vão vir sempre. Não fique neurótico com essa questão da teática, porque o livro ele vai te alavancar isso. Não tem outra saída, principalmente o livro de Conscienciologia, né? GESCOM da Conscienciologia. Muito legal. Olha, parabéns, nós estamos Júlio. chegando nos
Muito legal. Nós estamos chegando nos finalmente e a gente queria te pedir, Júlio, para fazer as tuas considerações finais aí sobre essa temática, né, que é super importante. Muito legal, né? Eu queria agradecer a oportunidade. Eu falo, às vezes eu me estendo nas minhas respostas. Eu falo muito, eu sei. Mas é isso aí, gente. A consideração final é essa. Praticar, escrever, vale a pena. Pensa assim, nós somos consciências e não tem nada melhor do que você deixar essa dimensão, conseguir deixar essa dimensão uma obra ou várias obras que sintetizem tudo o que você aprendeu de evolutivo na tua vida. Imagina, vai ser como é um verdadeiro filho, é um filho de evolução, não um filho biológico, não um filho de corpo, é a cognição. Então tu deixou uma espécie de uma síntese de toda a tua caminhada evolutiva ao longo dessa vida. Cara, acho que não tem um empreendimento melhor. Detalhe, que isso vai servir para os outros, né? Vai ser uma satisfação de realização para você, e o que é melhor, vai te servir para, né, intermissão, colheita intermissiva, próximas vidas, autorrevezamento. Isso é muito legal. Vê, a gente tem acesso a livros hoje de 2.000, 3.000 anos atrás. Veja, agora a gente não sabe, né? A gente não sabe o que é material nosso. Às vezes a gente sabe. Mas e daqui 100, 500, 1.000 anos? Já pensou? Então, vale a pena. Estrategicamente, a escrita do livro é o melhor que a gente pode se engajar. Boa. Belo recado. Muito bom. Eu acho que essa energia aí de autor que acabou de concluir uma obra, é o que a gente precisa aí para motivar os nossos neo-autores, a gente mesmo que está aqui nessa labuta, né, de continuar a nossa própria escrita. Então, obrigada aí pelas energias que sempre ajudam a gente a se compreender e estimular, né, a nossa escrita aí, que rumo à Mega GESCOM. Obrigado, Débora. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Ana. E estou à disposição. Será sempre bem-vindo, Júlio. Isso aí. Sempre. E, aliás, assim, olha, portas abertas, tapete vermelho, ar-condicionado. GESCOM tá aí com ar-condicionado. Álcool em gel, máscara, tá tudo aberto aí para você. E assim, só dizer que essa live, eu achei ela extremamente impactante pela tua experiência, pelo teu compartilhamento, foi muito bacana. Que bom que ficou gravado, a gente vai poder compartilhar isso com os autorandos, e é extremamente assistencial. Então, assim, Júlio, em nome da Unescom, super obrigado pelo teu compartilhamento, pela tua disponibilidade. Você é da Unescom, você ajudou a fundar a Unescom, então, assim, o trabalho continua, né? Tem muitos autorandos hoje. Aquela época a gente acompanhava, eu fiz formação de autores também, né? Tinha muita gente e pouco livro, né? Sim. Agora não, agora tem bastante livro chegando, né? Então, assim, as suas ideias, elas vão encontrar campos férteis, né? Não era aquele deserto de antigamente, né? Muito difícil, né? Então, fica o super convite para você, para participar. A gente falou do Conversa com o Autor, que é uma atividade que, quando você quiser, enfim, está super convidado. E, enfim, obrigado, Débora, pela participação, por estar aí junto com a equipe agora, a nossa nova âncora, já vai tocar a live aí de março. Obrigado a Ana Seno pela compartilhamento também de experiência aí pela revista Scriptor. E, pessoal, a gente está chegando aqui no final, queremos agradecer a todos que assistiram a nossa live. Ela vai ficar aí gravada nos canais, né, do YouTube e do Facebook. A gente lembra para vocês de dar os likes, de se inscrever no canal aí da Unescom. Isso vai nos ajudar aí na internet, ok? Então, uma boa noite a todos e até a próxima live em março. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.